Olá pessoal, a primeira coisa que a gente tem que começar aqui é criar a máquina virtual da forma correta para aquele uso que nós vamos fazer, tá? Estando com o VirtualBox Manager aberto, você só clica aqui em New para criar uma nova máquina, Fedora KDE. A versão que eu recomendo é a 39, pois a versão 40, que é a atual, o Docker ainda pode ter algum problema de biblioteca, tá? Siga do jeito que ela está mostrando aí. Memória RAM vai depender muito do seu computador. Então eu deixei o padrão aqui que ele calcula por conta própria. Número de CPUs físicas que ele vai emular. Como a minha máquina tem 4 CPUs físicas, então você veja que ele tem uma barrinha azul, verde, né? Essa barrinha verde aqui é o máximo que ele permite. O interessante é que eu recomendo que marque aqui as instruções de EFI, que é para BIOS, né? É o substituto da BIOS, do setup aí do computador quando liga. Já para o tamanho do HD, eu recomendo que coloque 220. Isso não significa que ele já de cara vai ocupar 220 GB, tá? Deixa eu mostrar aqui. A máquina foi criada. Essas minhas máquinas, elas ficam armazenadas aqui em VMs, VirtualBox. E a máquina que eu criei foi essa Fedora KDE 39. Eu posso clicar com o botão direito, mover para um grupo e renomear esse grupo aqui para o que eu já tinha, que era Treina. E a VM vai ser movida para dentro da pastinha Treina. Perceba que dentro da pastinha Treina tem uma pasta com o nome da máquina virtual e vai ter um arquivo com extensão .vdi. Essa extensão é o HD. A gente definiu como 220 GB, mas aqui de início ele tem apenas 2 MB e ele vai crescer dinamicamente de acordo com o uso, tá? Então vamos lá, outra coisa que a gente tem que fazer, selecionando a máquina em Settings, você pode definir algumas configurações, tá? Dentre elas eu recomendo que você coloque aqui o Shared Clipboard bidirecional. Aquele Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai migrar tanto da sua máquina física real quanto para a sua máquina virtual e vice-versa. Eu não recomendo habilitar essa funcionalidade de drag and drop, que é clicar e arrastar um arquivo para dentro da VM. Isso geralmente atrapalha, pode até travar a máquina, pelo menos comigo deu essas experiências ruins, então eu deixo desmarcado. Aqui em System, você desabilita Flop e Optical, que você não precisa. Você só vai dar boot pelo HD, então só precisa isso. Por algum motivo, o VirtualBox coloca o seu dispositivo de apontamento como um USB Tablet. Então, não muda lá muita coisa, mas eu coloco para mouse PS2. Em processador, é importante que você tente marcar essas duas opções, tá? Porque elas vão dar mais desempenho à sua máquina, beleza? Em aceleração, você pode colocar a paginação alinhada, que vai permitir que você coloque dentro da sua máquina virtual uma nova máquina virtual, como por exemplo o nosso Docker. Em display, por a gente estar trabalhando com um desktop, eu geralmente coloco o máximo que é 128 MB. Se essa máquina fosse uma máquina Windows, ao marcar Enable 3D Acceleration, ele subiria para 256 MB. Como é uma máquina Linux, isso não acontece, então pode deixar desmarcado, porque se você marcar você vai perder desempenho. No Windows você marcaria, faria a instalação, depois de instalar você desliga a máquina, volta nessa tela de configurações e desmarca essa opção, para não perder desempenho. E ele vai ficar travado em 256 MB. Em Storage tem algumas configurações que a gente pode fazer. A primeira delas é aqui no controlador SATA ou no controlador IDE. Em ambos eu recomendo que você deixe utilizar o host cache IO, tá? Vai dar um pouquinho mais de desempenho. Aqui na unidade de disco, eu recomendo que você informe ela como sendo um disco SSD. Isso é um pequeno truquezinho, né? Se a gente estivesse trabalhando com máquina Windows, discos SSD, ele não desfragmenta. E se você tem uma máquina Windows aí rodando desfragmentador o tempo inteiro, você acaba perdendo desempenho de disco enquanto ele está fazendo esse processamento. Por ser um SSD, é desnecessário fazer desfragmentação. Em áudio, aqui para mim, que estou utilizando uma máquina Fedora no meu computador físico,
eu sempre coloco Pulse Audio, que é o driver de áudio que eu utilizo, para assim poder habilitar a entrada de microfone nessa máquina. Você também pode escolher um modelo de placa de som, mas isso daqui na prática não vai mudar muita coisa não, tá? Em rede, durante o processo de instalação, ele já te atribui aqui uma placa de rede do tipo NAT, que vai utilizar a internet de qualquer placa de rede que sua máquina física esteja utilizando. Eu recomendo que ao menos durante o processo de instalação você deixe essa opção desmarcada. Cable Connected, deixe desmarcado, tá? Depois disso é só dar um OK e começar de fato o processo de instalação. Você vai mandar startar a máquina. Ao ligar a máquina, ela vai logicamente pedir que você informe um disco. Esse disco é a imagem do Fedora que a gente já tem aí, né? Essa imagem do Fedora, eu tenho ela armazenada aqui. Achei. Fedora Live KDE versão 39. Beleza? Pronto. Mount End Retry Boot e ele vai reiniciar novamente. Eu clico dentro da telinha e perceba que meu mouse fugiu, né? Sumiu, porque a máquina virtual agora tomou controle do mouse. Para retirar o controle do mouse e do teclado, eu tenho que apertar aqui a tecla Alt GR do meu computador. Essa tecla Alt GR, eu defino ela da seguinte forma. No VirtualBox Manager, você vai em File, Preferences e você vai ter aqui a seção de Input. Em Input, na guia de Virtual Machine, você vai ter aqui uma opção que geralmente o padrão eu acho que é Ctrl Alt. Então você clica dentro, apaga aqui na borrachinha e depois de apagar você aperta o Alt GR para ele marcar. Uma hora ele marca. Pronto, marcou. É só dar OK e agora a tecla está definida. Quando eu clico, o mouse desaparece. Quando eu aperto Alt GR, o mouse é liberado. A gente vai precisar colocar aqui em Start Fedora KDE Live 39 para poder começar o processo de instalação. Vamos nessa. Para evitar que a gente fique muito tempo aqui olhando para a tela processando, eu vou pausar a gravação e no momento que voltar, eu volto à gravação normal. Pronto, voltamos, a máquina virtual está ligada. Você vai perceber que aqui do lado direito fica uma telinha de informação do feedback do VirtualBox. A gente pode mandar limpar, precisa mais disso. Por algum motivo está dando um bug aqui no gerenciador de vídeo. Pronto, melhorou. Você percebeu que quando eu restaurei o tamanho da janela, automaticamente a máquina virtual dentro do VirtualBox se redimensionou automaticamente. Isso acontece porque tem uma funcionalidade chamada VirtualBox Guest Additions. Por ser uma versão de instalação, ele já vem com isso instalado automaticamente. Você vai perceber que depois a gente vai precisar instalar isso na máquina final, tá? Olha que o ícone de rede aqui está desconectado. Eu estou sem rede conectada aqui na máquina virtual e é assim que deve proceder. Para instalar, é só clicar aqui no Install to Hard Drive para ele fazer a instalação. Tem alguns passos que eu recomendo seguir em sequência, que é o que a gente vai fazer aqui. Pronto, a tela abriu. Eu recomendo sempre, em absoluto, sempre instalem Linux com o idioma inglês. Sempre façam isso. Porque se você colocar em português, pode ser que ele mude pastas padrão do sistema operacional para o idioma português, como por exemplo desktop, vai se transformar área de trabalho com A acentuado e espaços. Isso complica quando você está trabalhando com desenvolvimento. Então, se for instalar um Linux, instale ele no idioma inglês. Depois você coloca idioma português. Bom, continua. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser definir o layout do teclado.
A gente trabalha com layout ABNT2, né? Então eu vou remover o idioma inglês, aqui, o layout em inglês, na verdade, aqui no sinal de menos. Fazendo isso, automaticamente ele já me pede um substituto. Brasil com Z. E é essa primeira opção aqui, ó, Português Brasil. Se você quiser testar, aqui do lado direito, ele deveria abrir, né? Mas enfim, ele não está abrindo. Mas enfim, está funcionando. Palavra de fé. Done. Em Time and Date, a gente pode definir a time zone que nós estamos, que no nosso caso é Américas, Recife. Done também. Próximo passo é determinar a rede. O nome da máquina virtual eu coloco VM Fedora Docker. Clico no Apply. Done. Agora eu vou para a criação do meu usuário. Eu recomendo que o seu username ele seja um nome minúsculo, sem acento e sem espaços, porque novamente você pode ter problemas com relação a alguns outros aplicativos que podem se confundir com espaço ou acento no diretório, né, que vai ficar a pasta do seu usuário. Como essa daqui é uma máquina de teste, eu vou colocar a senha, o mesmo nome do usuário, que no meu caso é João F. Eu tenho que apertar em Done aqui 2 vezes, né, porque eu coloquei uma senha fraca. Aí eu tenho que apertar 2 vezes para ele poder aceitar. O último ponto que eu tenho que definir aqui é a formatação do HD. Como eu só defini um único disco rígido virtual para essa máquina, ele já está selecionado aqui, ó, o tiquezinho preto com a bola preta com um tiquezinho branco. Mas eu preciso fazer essa formatação utilizando a IDE Blivet, nome estranho. Então seleciono o Blivet aqui, vou no Done e agora a gente cria o esquema de particionamento. Como a gente já havia conversado em sala, a primeira partição que o seu disco deve ter, ela obrigatoriamente vai ser do tipo EFI, porque a gente definiu lá anteriormente na criação da VM que seria uma máquina virtual com BIOS do tipo EFI. E o tamanho dela, você muda aqui a unidade para MIB e vai definir com 600 MB, tá mais do que suficiente. O label, rótulo ou nome vai ser EFI. O ponto de montagem é /boot/EFI. No meu caso aqui não apareceu a barrinha porque o layout do meu teclado está diferente do português, né? Eu não defini aqui. Mas vamos lá. Essa barrinha você encontra no teclado numérico, é a mesma barrinha de divisão, certo? Então /boot/EFI vai ser a nossa primeira partição e o nosso primeiro ponto de montagem. O segundo ponto de montagem vai ser a partição de boot. A partição de boot você só precisa definir ela contendo 1 GB. O tipo de file system pode ficar ext4. O label é boot. O mount point é /boot. A seguir a gente vai informar nesse espaço livre que ficou uma unidade do tipo LVM Group. É interessante você definir desse modo, seguindo até mesmo as recomendações do manual de uso do Fedora, porque discos LVM você pode aumentar, diminuir, adicionar outras unidades físicas ou lógicas a seu belo prazer. Então isso te ajuda no futuro, tá? Apesar da gente estar fazendo uma máquina virtual, esse mesmo procedimento você pode fazer em máquinas físicas ou até mesmo servidores que você vai trabalhar futuramente. Bom, definido aqui a unidade LVM, perceba que foi criada essa pastinha aqui do lado esquerdo em azul. Então você clica na pastinha e dentro dessa pastinha você vai definir a sua partição de root, a sua partição principal. Bom, hoje em dia as máquinas Linux elas não precisam de uma partição específica para swap, que é a partição de troca.
A partição de troca é um espaço extra de cache para a memória RAM que é salvo em disco rígido quando os dados de memória RAM estão quase que por completo ocupando a memória RAM do seu computador. Então, para conseguir reservar mais algum espaço para aplicativos, o sistema operacional pega aquelas informações de RAM que não estão sendo utilizadas e joga em HD. Acontece que isso gera uma degradação de desempenho. Há duas formas de você criar uma partição de troca. A primeira é utilizando o próprio sistema de formatação e de fato criar uma partição de troca. E a segunda é utilizar um arquivo de troca dentro do sistema operacional. Eu vou criar aqui dos dois modos para que você fique ciente de como é que isso ocorre, tá? Bom, nós temos 218 GB livres aqui. Como isso é apenas um teste, eu vou definir 210 GB para o nosso disco raiz. Label raiz, nome root, quer dizer, label root, né? Name também root. E o ponto de montagem é somente a barrinha para a direita. Esse é o diretório raiz, é o primeiro diretório do disco rígido, tá? Perceba que vai sobrar um espaçozinho livre aqui no final. E esse espaçozinho livre é nele que eu vou definir a minha partição de troca. De novo, isso é só um teste para que a gente aprenda como é que faz, tá? Para definir uma partição de troca ou swap, você define o file system do tipo swap. Rótulo, eu vou colocar swap também. Name swap também do mesmo jeito. E ok. Feito isso, o próximo passo é clicar em Done. Ele vai perguntar se você quer seguir, então aceite aí as mudanças. Veja que não tem mais nada marcado em amarelo aqui, nem tem mais aquela mensagenzinha de erro embaixo, então eu posso mandar iniciar a instalação. Esse processo demora um pouco, vai depender muito aí de cada tipo de máquina. Então, mais uma vez, eu vou dar uma pausa aqui no processo de instalação e quando esse processo terminar, eu volto a gravação para a gente continuar conversando aqui. Bom, a instalação terminou, está aqui em Complete, Finish Installation. Próximo passo aqui é reiniciar a máquina virtual. Então você clica aqui no íconezinho do Fedora, Leave e dá um Restart. Vou pausar de novo só para não ficar gravando conteúdo desnecessário. Pronto, a máquina virtual voltou. Eu coloquei a senha, o mesmo nome do usuário, né? João F. Então vamos seguir aqui. Nessa primeira inicialização do KDE, ele vai demorar uns 2 ou 3 segundos a mais, somente para se configurar, e vai aparecer uma telinha aqui de finalização, tá? Então vamos deixar isso acontecer. Pronto, chegamos, login feito, vai aparecer essa telinha inicial. É só dizendo como é que você pode trabalhar com o KDE, só informativo mesmo, tá? Bom, de início, a máquina já está instalada, já temos aqui um Linux plenamente funcional, a gente só precisa configurar alguns pontos dele. Primeira coisa que a gente tem que notar é que a placa de rede continua fora, e para habilitá-la, Devices, Network, e você manda conectar a placa. Ou então você desliga a máquina, entra naquela tela de propriedades ou settings e lá você configura, ok? A placa já vem configurada automaticamente para utilizar IP através do DHCP, então ele pegou o IP interno da rede do VirtualBox, está aqui funcionando. E o que a gente precisa agora é seguir alguns passos de instalação de pacotes. Eu havia mostrado a vocês que geralmente eu crio um log das instalações que eu faço e esse arquivo daqui eu vou mandar para vocês ao final do processo, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é abrir o terminal. Para abrir o terminal você tem algumas opções. Você clica nesse menu do Launcher aqui. Você pode... Opa, cliquei foi na coisa errada ali. Queria alargar aqui, mas ele está enganchado. Enfim,
Ou você clica aqui em console, ou na busca você digita console com K, esse K é de KDE, né? Ou então você usa o atalho do teclado, que é Ctrl esquerdo, Alt esquerdo e letra T. Aí ele vai abrir o terminal. Esse terminal é aberto e por questões de segurança, ele vem com o seu usuário limitado, tá? Mas a gente precisa trabalhar com configurações de sistema operacional e isso só pode ser feito por usuários elevados. No Linux, o usuário elevado é o root. A gente tem duas formas de trabalhar com o root, basicamente. A primeira delas é você se transformar no root, utilizando o comando sudo su. Você se transformou em um super usuário. E fazendo isso, ele vai te pedir a senha do seu usuário logado para saber se você tem permissões. Eu coloco minha senha e como eu tenho minha permissão aqui, que eu defini lá na criação de usuário, perceba que ele saiu do usuário João F para o usuário root. Inicialmente, a gente não precisa trabalhar com o usuário root, tá? Se eu quiser voltar para o meu usuário, eu simplesmente digito exit. Mas para que eu possa rodar os comandos, eu posso fazer da seguinte forma: sudo e o comando que eu quero que rode sob as credenciais do root. DNF, que é o gestor de pacotes do Fedora. Opção make cache, refresh, -y. Fazendo isso, eu vou forçar para que o DNF baixe novamente todas as informações de pacotes atualizáveis, instaláveis que eu tenho para essa versão do Fedora. Essa relação de pacotes ela é definida por um conjunto de arquivos que vai ficar armazenado no diretório /etc /dnf, yam.repos.d. Nesse diretório, a gente tem um conjunto de repositórios que inicialmente o Fedora está trabalhando. Esses repositórios dizem de onde é que vão vir os pacotes que a gente vai instalar. Com o tempo, a gente vai trabalhando com o Linux e a gente vai adicionando outros repositórios, tá? No momento, a gente vai trabalhar com esses que tem já por padrão. Bom, ele terminou de baixar o cache. É só a opção do DNF Make Cache vai baixar tudo novamente. Perceba que ele baixou aqui alguns arquivos. E com esses caches eu posso fazer a instalação de novos pacotes. Inicialmente nós vamos instalar 3 pacotes aqui na máquina, tá? O comando é sudo dnf install -y, porque eu não quero ficar confirmando, ele faz por conta própria. A gente vai utilizar o Axel, que é um gerenciador de downloads um pouco melhor do que o wget, que é o padrão. Vamos instalar o Nano, que é um editor de arquivos através de linha de comando. E o Tmux, que é um simulador de terminal que traz umas propriedades a mais que a gente vai conhecer com o tempo, tá bom? Fazendo esse comando, ele vai baixar aí a partir daqueles repositórios os 3 pacotes de instalação e vai instalar aqui na nossa máquina. Vocês lembram que agora há pouco eu transformei meu usuário em sudo com o comando sudo su e ele me pediu senha. Por estarmos trabalhando em um ambiente de testes, a gente pode omitir essa digitação de senha. E para fazer isso tem um artifício já do próprio Linux, que é um arquivo que vai ficar armazenado no diretório /etc /sudo ers.d. Nesse momento não tem nenhum arquivo nesse diretório. E eu também não tenho nem permissão de visualizá-lo, né? Então eu tenho que rodar o comando com sudo na frente. Pronto, agora sim. Eu tenho 2 formas de salvar esse arquivo. Ou eu edito com um editor de texto, ou então eu mando imprimir salvando o conteúdo da minha impressão como um arquivo de texto.
Eu vou fazer essa segunda porque ela serve inclusive como um treino para nós, tá? Eu vou primeiro me transformar no sudo. Vou utilizar o comando echo, porque é o comando que imprime, né? Se eu colocar echo texto qualquer, esse conteúdo vai ser impresso em tela. Se eu coloco echo e dou um enter depois daquela minha aspa dupla, ele me abre uma opção de linha onde eu posso adicionar mais conteúdo, que no meu caso aqui vão ser as opções que eu quero que fiquem dentro do arquivo. O conteúdo é esse: João F, que é o nome do meu usuário, né? Opção no passwd, que é uma abreviação para password, all. Enter novamente, aspa dupla, e depois da aspa dupla eu não posso dar enter. Eu vou colocar esse sinal de maior que. Eu posso colocar ele tanto apenas 1 quanto 2. Há uma diferença. Se eu coloco apenas 1 e o arquivo não existir, ele é criado e o conteúdo é inserido no arquivo. Se eu coloco apenas 1 e o arquivo já existir com algum conteúdo, o conteúdo atual do arquivo vai ser sobrescrito. É importante você entender isso porque isso faz parte do dia a dia de quem usa sistemas Unix. Há uma diferença entre você utilizar 1 ou 2 sinais de maior que, né? Como esse arquivo não existe, ele vai ser criado agora, então não tem necessidade da gente utilizar as duas aspas, tá? Os dois sinais de maior que. O nome do arquivo vai ser o caminho /etc /sudoers.d/. Eu geralmente coloco o nome do arquivo igual ao nome do usuário. Dando enter, foi criado esse arquivo que anteriormente não existia. ls-alh é uma opção para imprimir o conteúdo do diretório. ls é a abreviação de list. -a para imprimir todo o conteúdo do diretório. L é formato em lista. E o H é para exibir os arquivos ocultos também. E o caminho /etc /sudoers.d. Percebam que agora tem um arquivinho lá que a gente criou, né? Se eu quiser manipular esse arquivo, estando aqui com permissões de manipulação dele, que no meu caso aqui eu estou com o usuário root, eu posso rodar o comando nano, que foi aquele editor de texto que a gente instalou agora há pouco, e colocar o caminho desse arquivo. Pronto, está lá o conteúdo. É exatamente isso que eu preciso que fique salvo dentro do arquivo, tá? Com a opção aqui do teclado Ctrl esquerdo e a letra X, eu simplesmente fecho o meu editor de texto, tá? A próxima empreitada que a gente vai fazer aqui vai ser sair do usuário root e eu vou rodar o comando sudo nano e um arquivinho novo que a gente vai criar, /etc /profile.d /aliases. Esse arquivo aliases.sh vai ficar salvo em um diretório que é lido toda vez que a máquina é inicializada. Então, nesse arquivo aliases.sh, eu vou salvar um conjunto de atalhos que a gente vai utilizar aqui no dia a dia, como por exemplo, eu inicio colocando aqui a cerquilha, né, que é um arquivo de comentário, e o nome aliases só para dar uma ideia do que a gente está fazendo. Eu quero criar um alias, um atalho. Esse atalho vai ser L, simplesmente a letra L, igual duas aspas simples. Dentro dessas duas aspas simples eu vou colocar o comando em sua completude aqui, que eu quero que seja digitado, né? Na verdade eu quero que seja executado toda vez que eu digitar a letra L. E esse comando vai ser ls espaço -alh menos color igual alto e um espaço no final. Esse espaço no final é importante porque eu posso colocar o comando L com mais algumas opções extras. E se eu colocar ele junto, quando eu botar a opção extra, ele vai colar com a palavra alto e vai dar errado, certo? Nós temos também aqui um aplicativo
de emulação do terminal chamado Tmux e a gente precisa colocar algumas opções para ele também. Eu vou fazer isso utilizando o mesmo artifício de alias e eu vou sobrescrever a linha de comando quando a gente executa o Tmux normalmente, substituindo aí pelo seguinte atalho, né? Tmux-U, rodando em escopo de usuário, "-F", informando o arquivo de configurações que a gente vai salvar daqui a pouco. Da mesma forma, eu boto um espaçozinho no final. Por fim, eu posso substituir o wget utilizando um alias. Toda vez que eu digitar wget, na verdade, ele executaria o Axel com as opções "-A", que é para mostrar um status de download, "-N 20", dizendo que toda tentativa de download utilizando o Axel, ela vai abrir 20 conexões simultâneas. Isso faz com que o download fique extremamente rápido. Entretanto, minha gente, eu não recomendo que você utilize esse alias, porque tem muitos aplicativos que precisam do wget funcionando normalmente, tá? Eu estou colocando ele aqui e percebam que quando eu comentei, ele mudou da cor branca para a cor verde. Ele não vai ser executado, esse alias wget aí não vai existir, tá? Só vou deixar aqui a título de curiosidade e treinamento. Por a gente estar trabalhando em Linux, é interessante que todo arquivo de texto, todo arquivo de configuração que a gente trabalhe, ele tem uma linha extra no final. Então terminou de digitar, você dá um Enter para ele vir aqui para baixo. Isso acontece porque todo arquivo de texto ele vai ter uma instrução, um trailer no final dele que chama-se End of File. E se você não der esse Enter, ele vai ficar no final da linha aqui. Pode ser que confunda com alguns sistemas de busca e configuração, tá? Então, por padrão, sempre deixa uma linha extra. Para salvar esse arquivo, eu utilizo Ctrl esquerdo e letra O. Ele vai pedir o nome do arquivo. Como eu não quero mudar o nome do arquivo, é só dar Enter. Ali o feedback que ele está me dando é que foram escritas 10 linhas. Novamente, Ctrl X, eu fecho o editor de texto, tá? A próxima que a gente vai fazer é sudo nano etc/tmux.conf, que foi aquele arquivozinho de configuração que a gente viu anteriormente, né? Eu vou pegar esse arquivo aqui dos meus registros e depois eu mando para vocês, tá? É um conteúdo de texto, ele tem 60 e poucas linhas. Eu somente copiei, venho aqui para o meu terminal e colo. Agora acontece que o clipboard não está funcionando. Então eu vou ter que utilizar uma estratégia depois aqui para salvar esse arquivo, tá? Deixa eu ver se ele vai agora. Vai não, vou ter que salvar esse arquivo depois só. Vamos esquecer ele por enquanto. O que a gente vai fazer agora? O próximo passo que a gente tem que fazer ainda no terminal é verificar o tempo da nossa máquina. Nossa máquina está conectada à internet. Eu não sei se vocês notaram, mas o processo de instalação, a hora estava 5 da tarde aqui. Quando eu conectei à internet, ele se atualizou para 7 da noite, né? PM aqui é 7 da noite. Só que a gente precisa definir isso corretamente. Temos no Linux um aplicativo chamado TimeDateCTL, que nos dá informações aqui de configuração de tempo. O que é que eu preciso atentar? A nossa time zone. Eu preciso saber se ele está sincronizando o relógio, se ele está com o serviço de NTP ativo e se o RTC está desabilitado. É importante que ele esteja desabilitado, porque senão você vai ficar gerando uma diferença de tempo entre a máquina virtual e o horário real. Deixa dessa forma. Se ele estiver ativo, a configuração que você vai fazer é sudo TimeDateCTL set local RTC espaço 0. Não vai mudar nada porque ele já estava configurado corretamente. Se você quiser mudar ou se tiver em outra time zone incorreta e você precisa modificar para correta, é o mesmo esquema aqui, ó, sudo TimeDateCTL set time zone América / Recife. Tem que ser digitado corretamente com letra maiúscula e com uma barrinha, tá? Por fim,
a gente segue para a instalação de um serviço no Linux que vai fazer essa gestão da configuração do tempo. Existem dois, um deles é o NTP, que acredito que já vem instalado aqui por padrão, a gente pode verificar utilizando o seguinte comando: sudo dnf list installed pipe, que é aquela teclinha que fica ao lado da letra Z, é a barrinha vertical, e o comando grep ntp. Fazendo isso, eu vou listar tudo que eu tenho instalado na máquina, sendo que eu filtro apenas aquelas que contenham a palavra NTP. Se eu quiser fazer um teste aqui, eu posso rodar o aplicativo Tmux aqui, que a gente instalou anteriormente. Perceba que ele mostra que está instalado. Outra forma seria utilizar o rpm-qa e colocar o nome que a gente quer. NTP não tem, Tmux tem aqui. E ele me mostra a versão correta do pacote que está instalado. A forma de exibição aqui é um pouco diferente, mas é o mesmo dado. tmux.x86_64, que é a arquitetura, né? E o número da versão, que é 3.3a-5, e um monte de texto aí, tá? O que a gente quer saber se tem instalado, no nosso caso, é o cron. O cron é um serviço de gerenciamento de tempo. Ah, mas eu estou com dúvida, o que é o cron e para que serve o cron? Então você pode rodar o comando sudo dnf info cron. Aí ele vai consultar o repositório e vai te retornar aqui as informações desse pacote. Ó. Pacote cron está na versão 4.4, release 1.fc39, que é a Fedora Core 39, e por aí vai. Descrição. Cron é uma implementação versátil de Network Time Protocol, ou NTP. Ele pode sincronizar a hora do sistema do relógio com servidores NTP e por aí vai, e um monte de outras informações, tá? Ele já vem instalado por padrão, mas se por algum motivo ele não tiver instalado, sudo dnf install -y. Lembrando que o -y é somente para ele omitir se eu quero confirmar a instalação ou não, tá? Depois de instalado o pacote, a gente vai editar o arquivo de configuração. Comando sudo, porque é um arquivo que pertence ao usuário root, /etc/cron.conf. Esse arquivo já existe. Perceba que ele já vem com um servidor aqui do próprio Fedora para fazer essa configuração de tempo. Isso aqui é meu gato que fica me azoando aqui o dia inteiro. Só que a gente vai adicionar outros servidores, tá? Nós vamos adicionar server, não é um pool de servidores, é um server, cujo nome é a.ntp.br e burst, sei lá como é que chama isso aqui. Server b.ntp.br, que são servidores de tempo hospedados aqui no Brasil. Bom, estão aqui instalados. Ctrl+O para salvar, Ctrl+X para sair do editor. Depois disso eu preciso habilitar para que o serviço do cron inicie automaticamente com a máquina. Eu posso fazer isso com o comando sudo systemctl, que é o manipulador de configurações de serviços do sistema, enable --now, que eu quero que ele habilite e mande rodar agora, e o nome do serviço. Algumas coisas no Linux, quando ela é um serviço, ela vai ter a letra D no final, que é de daemon, ou serviço que roda em plano de fundo. Então é o cron D. Feito isso, ele vai ser habilitado a iniciar junto com o sistema. Se eu quiser reiniciá-lo, sudo systemctl restart cron, como é o serviço, letra D no final. Não são todos que tem isso, mas o cron tem, tá? Depois eu quero saber como é que está o status. Então é simplesmente rodar o comando sudo systemctl status cron d. Tá aqui mostrando o status. Ele dá informações de como está esse serviço. Tive que diminuir um pouco aqui, tá? Ele está com várias instâncias, está estranho isso aqui. Deixa eu botar para rodar de novo para ficar mais bonitinho em tela. Pronto, agora sim.
Pronto, agora ficou correto. O serviço do NTP está carregado. Perceba que ele está ativo e rodando, porque eu habilitei ele para rodar no boot. Essa informação de habilitado em boot está mostrando aqui nessa linha. E se tivesse algum log de erro, ele estaria me mostrando aqui embaixo. Se por algum motivo eu preciso saber mais informação de log de erro, eu posso rodar o aplicativo Journal CTL e mandar filtrar com pipegrep cron d. Aí ele vai ler todos os logs do sistema operacional e vai mostrar pra gente tudo aquilo que referencia o serviço do cron d, tá certo? Tá tudo aqui. Bom, vamos seguir. Próximo passo, cron instalado e configurado. O serviço está rodando legal. Se a gente precisar verificar como está de fato a execução dele, a gente pode rodar o comando cron c com a opção tracking. Aí ele vai nos dizer aqui que o servidor que ele utilizou para verificar o tempo foi o bntp.br. Ele diz que o nosso relógio aqui do sistema estava 8 milésimos de segundo atrás do serviço do NTP. Então ele se reatualizou e ele vai ficar executando aqui de tempos em tempos, né? Perceba que tem uma opção aqui, o Update Interval, que ele calcula automaticamente. A próxima atualização vai se dar em 65,2 segundos. Esse cálculo é ele mesmo que faz. Toda vez que rodar, ele vai fazer um recálculo disso aí, tá? Então vamos para frente. Por fim, estando com o relógio configurado, a gente pode rodar o TimeDate CTL novamente para ver que está tudo certinho, tudo rodando ok, tá bom? Próxima configuração, a gente vai trabalhar com... Vamos ver... Pronto, gente, a próxima configuração que nós vamos fazer é desabilitar o serviço de segurança avançada do Linux. Parece estranho isso, mas o serviço do SE Linux às vezes bloqueia que a gente utilize algumas funcionalidades, até configurar e instalar serviços. E na verdade ele não confere tanta segurança assim. Ele é muito utilizado em sistemas móveis, aí funciona bem, mas para desktop, servidores, ele acaba atrapalhando. Então há duas formas da gente fazer essa configuração. A primeira delas é editando o arquivo que fica em /etc /se linux e o arquivo chama-se config. Nesse arquivo você pode utilizar qualquer uma dessas três opções aqui: enforcing, permissive ou disable. E nesta linha de baixo aqui, ó, você seleciona a linha, né? Eu estou com o cursor aqui na linha. Faço Ctrl K, ele recorta a linha. Se eu rodar Ctrl U, ele vai copiar a linha na parte de cima novamente. Se eu faço Ctrl U, ele copia duas vezes. E assim por diante, quantas vezes eu defino Ctrl U. Por que eu estou deixando ele duas vezes aqui? Porque é comum que toda vez que eu altero um arquivo de configuração, a configuração original eu deixo ela salva em backup. E logo em seguida eu coloco a configuração que eu quero fazer. Desse modo, se eu precisar voltar para a configuração original, eu sei que é somente descomentar a original e comentar a que eu fiz. De forma bem simples, tá? Feito isso, Ctrl O, salvo, Ctrl X. Para que essa configuração seja feita, eu preciso reiniciar a máquina. Aí, reiniciando a máquina, o sistema do SE Linux vai ficar semi-desabilitado. Ele desabilita, mas não 100%. Para desabilitar de fato, a gente pode utilizar uma configuração no kernel da máquina. Essa configuração no kernel da máquina, ela é mais efetiva e ela também tem mais de uma forma de ser feita, tá? A gente vai utilizar a forma mais comum,
que é editando o arquivo de configuração que define o boot, o GRUB. E depois eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz essa alteração por linha de comando. Para editar o arquivo a gente precisa de permissões do root, então sudo nano /etc /default /grub. Feito isso, vai abrir esse arquivo aqui. Nessa linha onde tem escrito grub _cm_ Linux, estão as informações que definem como nossa máquina Linux vai ser ligada, contendo aqui um conjunto de configurações. Perceba que essa linha é maior do que o monitor aqui permite exibir. Deixa eu diminuir o zoom, pronto. E por ser uma linha menor, quando chega no final ele dá aquela quebrazinha, tá? Bom, aqui ao final eu simplesmente aperto a tecla End, ele vai lá para o final da linha, à direita. Antes da aspa dupla eu adiciono um espaço e vou colocar a opção SE Linux igual a 0. Pronto, esta sim é uma opção legal para a gente trabalhar, beleza? Feito isso, a próxima configuração que a gente vai fazer é desabilitar o uso de IPv6. Desabilitar o uso de IPv6 em servidores atualmente é uma coisa interessante porque nem todas as redes estão configuradas e acredite, você vai acabar reduzindo aí um conjunto enorme de problemas que vai ter na sua vida, tá? Eu geralmente desabilito. Para fazer isso, eu posso também fazer editando o arquivo de configuração do GRUB, mas eu vou mostrar para vocês como é que se faz a segunda opção, que é utilizando linha de comando, tá? É uma opção bem simples. A gente simplesmente roda o comando sudo, quieto gato, deixa de só mostrar, sudo grub com BY no final, -- update, -kernel, all, que é todas as versões, né? -- args é o argumento que eu quero adicionar. O argumento vai ser ipv6.disable igual 1. Feito isso, vai ser adicionado automaticamente no arquivo de configuração do GRUB, ou seja, etc default grub, uma opção lá no final da linha contendo esse argumento que a gente colocou na linha de comando, tá? Então perceba que você tem duas formas de atualizar aí o GRUB, perfeito? Ou manualmente direto no arquivo ou por linha de comando. A qual você vai usar fica aí a seu critério. Bom, ainda não terminou, porque a gente precisa recompilar aqui o arquivo que roda o GRUB, tá? Para fazer isso, comando sudo -mkconfig, né? -o, que é o arquivo de saída, e o caminho dele vai ser partição de boot, partição EFI /EFI maiúsculo /fedora /grub.cfg. Feito isso, vai ser gerado um novo contexto de inicialização do Linux, e quando a gente reiniciar a máquina, essas informações já vão estar configuradas e tanto o IPv6 quanto o SE Linux vão estar desabilitados. Para testar, a gente tem o comando aqui SE status, que mostra pra gente a configuração do SE Linux. Perceba que ele deu aqui que está habilitado ainda, né? A gente não reiniciou. E se eu rodo o comando aqui IP addr show, ele vai me mostrar as informações de IP da minha máquina. Perceba que eu tenho aqui nas opções de IP o INET, que representa IPv4, e eu tenho o INET6, que representa o IPv6. Quando eu reiniciar, essa opção desaparece. Tem uma última configuração que a gente precisa fazer, que é editar o arquivo /etc
/hosts. Nesse arquivo a gente deveria comentar essa linha que trata do 2.2.1. Essa opção define o localhost quando você considera o contexto do IPv6. Eu não recomendo desabilitar essa linha. Deixe ela habilitada porque algumas aplicações podem acabar procurando por essa informação de localhost na sua máquina e se perder porque não encontraram a do IPv6, mesmo sem você utilizar IPv6, tá? Porque isso aqui é uma configuração de texto. Ctrl X, eu não vou salvar. Vou mandar iniciar a máquina. Para iniciar, eu posso rodar o comando init6, que é o room level do Linux aqui. Ele tem 6 níveis, né? Na verdade são 7. O 0, que é o desligado. O 1, que ele inicia sem nenhum dos drives, inclusive rede. O 2, que ele inicia sem driver, somente com o usuário root. O 3 e o 4, se eu não me engano, ele já coloca rede e adiciona funcionalidades de múltiplos usuários. O 5, que ele habilita tudo isso, incluindo o ambiente gráfico, ou seja, o room level que está rodando aqui nesse momento é o 5. E o room level 6 é o room level que ele manda reiniciar a máquina, tá? Feito isso, ele começa a iniciar a máquina aí por conta própria. Vou dar pausa novamente. Pronto, já voltamos. O que a gente vai fazer agora é abrir o terminal novamente e testar com o SE status que o SE Linux está agora desabilitado. Se eu rodo o IP addr show, ele não vai mais me mostrar o inet6, então eu já me livrei do IPv6 aqui nessa máquina, tá? A gente vai começar agora a trabalhar com a instalação de pacotes. Essa instalação de pacotes vai ter uma sequência que deve ser firme e executada da forma como eu estou mostrando, sob o risco da gente ter alguns conflitos aqui de versões de pacotes, tá? Então, com sudo dnf install -y, e eu vou instalar um conjunto de aplicativos aqui que eu vou mandar para vocês, tá? Eles são necessários porque a gente vai trabalhar com opções aqui de compilação de pacotes. A gente vai precisar de umas ferramentas que não vêm instaladas por padrão. Então, seguindo esse conjunto de pacotes aqui, que eu vou passar para vocês, a gente já vai deixar o sistema pronto para receber o que precisamos aí do Docker, tá? Os pacotes que eu vou mandar para vocês estão em sequência aqui no meu arquivinho de texto. Ah, rapaz, olha aqui porque o Ctrl+C, Ctrl+V não está funcionando. Ó. Em Devices, Update Guest Additions, Upgrade, né? Eu posso mandar com que ele instale aqui automaticamente. Tinha esquecido de fazer isso. Então agora acredito que vá, né? Enquanto ele está trabalhando aí, vamos instalar os outros pacotes, tá? Sudo dnf install -y, cifs, que é para ler partições do tipo NTFS, cpp, que é o compilador de C++, gc, que é o compilador de C do GNOME, né? E por aí vai. Ih, deu erro. Vamos ver. Optical drives. Vamos remover esse disco. Remova. Tem algum disco aqui? Tem não. Vamos ver se ele atualiza. Pronto, agora sim. Pronto, monto o disco. O disco está montado aqui, tá? Esse disco ele entra como uma unidade de CD
ele vai entrar com um disco aqui. Então quando você clica nessa opção, ele já monta o disco por conta própria, tá? Deixa ele aqui que daqui a pouco a gente trabalha com ele. Bom, voltei. Como vocês viram, o disco dos adicionais aqui, o Guest Additions, foi montado, certo? No Linux, ao contrário do Windows, toda unidade de disco, seja ela um CD-ROM, um drive USB, um pendrive ou um HD, ele é montado no que a gente chama ponto de montagem, que é um caminho que referencia a pasta raiz do seu sistema, ao contrário de uma letra de unidade. Quando eu clico aqui em cima no caminho, ele me mostra /run, /media, /joão_f e o nome do disco que ele montou. Eu posso entrar nesse diretório com cd, run, media, joão_f e o disco. Vocês lembram que a gente criou um alias chamado L, que na verdade é um atalho para o comando ls-alh. Então quando eu rodar o L, ele vai listar o conteúdo do diretório. E então eu não preciso mais digitar ls-alh, beleza? A ideia foi para isso. Para rodar o comando de instalação aqui é bem simples. A gente vai alterar o sistema operacional. Então, comando sudo /, que é a informação de que o arquivo é um executável. E o arquivo que nós vamos rodar aqui vai ser o vbox linuxadditions.run. É só rodar e esperar que o processo complete. Bom, eu vou rodar aqui o reinício novamente para que seja recarregada essas novas configurações, tá certo? Daqui a pouco a gente volta. Bom, voltamos. Vamos ver se deu certo aqui essa parte do Shared Clipboard. Eu vou abrir o navegador porque o próximo passo que a gente vai ter que fazer aqui é a instalação de módulos do kernel do Linux, tá? E aparentemente o danado aqui não está funcionando por algum motivo. Não está funcionando. Por algum motivo o Ctrl+C, Ctrl+V não está querendo funcionar. Então vamos desabilitar e habilitar novamente para ver se ele funciona. Não pegou. Por algum motivo mágico, o que deveria funcionar não está funcionando. Sinceramente não sei o porquê. Bom, não vou perder tempo com isso. Os módulos do kernel, eles ficam no site fedora.pkgs, abreviação de package.org/versão 39/fedora-x86_64, que é a nossa arquitetura, /página 21. Você pode baixar os arquivos diretamente daqui ou pegar os arquivos que eu vou enviar para vocês, porque já pega o arquivo direto, correto, certinho, tá? Estes arquivos são estes aqui. Eu sempre salvo na minha máquina uma pastinha que eu chamo de tools,
E dentro dessa pastinha eu tenho aqui Linux, kernel, Fedora, versão 39, versão do kernel é a 656. Ctrl Alt T para abrir um terminal. Parece que a máquina virtual travou. Bom, de fato a máquina virtual havia travado. Eu reiniciei ela aqui. E como eu estava dizendo a vocês, eu tenho um diretório onde eu salvo esses arquivos, tá? Mas esse diretório está na minha máquina física, na minha máquina real. Eu não tenho como pegar esses arquivos e jogar para a máquina virtual, até porque a gente desabilitou o drag and drop, que é uma das coisas que fica dando bug. Então o que é que a gente faz? Eu posso vir aqui em Devices, Shared Folders e adicionar um compartilhamento para o diretório na minha máquina física que aponte para o local onde eu estou salvando esses arquivos, que aqui no meu caso é o diretório Tools. Vou colocar como Read Only, Auto Mount, Make Permanente. Eu não preciso informar o Mount Point, que ele define por conta própria. Ok. Ok. Eu preciso reiniciar para que ele possa habilitar aqui na máquina, tá? Só um minuto. Bom, gente, serviços do adicional aqui não estão funcionando. Eu acredito que só vão funcionar depois que atualizar todo o sistema operacional. Então, vamos seguir, vamos para frente. Vamos continuar o processo, tá? Perceba que ele está até dando erro aqui quando eu inicio. O que a gente precisaria fazer agora seria a instalação dos pacotes do kernel. São estes 12 arquivos aqui que a gente vai deixar para fazer mais à frente. Então, nesse momento, considerando que os arquivos do Shared Folders aqui não vão aparecer, então o que a gente vai fazer é abrir um terminal e continuar aqui com os processos de instalação. Como são muitos arquivos aqui que a gente vai instalar, eu não vou seguir colocando um por um para não perder muito tempo gravando, vocês não perderem muito tempo vendo esse vídeo, até porque no arquivinho de texto essa configuração já vai estar pronta para vocês, tá? Bom, vamos lá, rodou um tempão aqui de atualização, vamos seguir com os processos, tá? Próximo processo aqui é a gente trabalhar com a configuração do arquivo de troca. Lembrando que nós já criamos uma partição de troca, então a gente já pode encontrá-la com o comando mount. Com o comando mount, a gente pode encontrar aqui os sistemas que estão montados nesta máquina. A swap, por sua vez, ela não deve aparecer por aqui, tá? Vamos confirmar. De fato, ela não está por aqui. Se eu tiver dúvida, mount, pipe grep, swap. Acredito que ela não vai aparecer aí mesmo não. Pronto, não aparece. Mas quais são as formas da gente ver o que nós temos de arquivo de troca e memória livre? Tem um comando no Linux que é chamado do free. O free, ele vai te informar a quantidade de memória física que você tem e a quantidade de memória de troca que você tem. Nesse caso a gente criou uma partição de troca aí que não me lembro, eu acho que deve ter 8 GB, né? Foi o valor padrão que tinha lá. Eu posso rodar o comando fdisk-l. Opa, tem que digitar correto, né? fdisk-l, que vai listar pra gente todas as partições que tem no disco. Como eu sei que a minha partição... Ah, foi 4 GB, né? 1.9, ela aqui, 1.9, não, essa não, essa aqui, 8.41 GB. Essa daqui foi a partição de troca que a gente criou, tá? 8.41. O que a gente vai fazer agora é criar um arquivo de troca, que é a opção que tem sido utilizada com mais padrão aqui nos sistemas em Unix a partir do kernel 5, se não me falha a memória. Para fazer isso, a gente em primeiro lugar vai rodar o comando chamado dd,
que vai fazer cópia binária do arquivo dev/0. É um arquivo que só tem o 0 mesmo. Então sudo dd if é a origem, off vai ser o destino. E esse destino vai ser na raiz swap file. Só que tem outras opções que a gente vai precisar colocar. Por exemplo, o BS, que é o block size, o tamanho de bloco de dados, vai ser de 1024K. Então, a cada 1024K de dados ou 1 mega de dados, ele vai salvar um bloco no HD. Voltei, minha filha entrou aqui querendo falar comigo e eu tive que pausar, mas vamos lá. Block size 1 mega ou 1024K e o count, que esse é o segredo. Count é uma contagem de quantos ciclos de gravação em blocos de 1024K o nosso DD vai fazer. Eu cheguei a encontrar um valor ótimo aqui para cálculo desse tamanho, que é algo em torno de 6,25% acima do tamanho que nossa memória RAM física tem. Como a gente está com 2 GB de memória física, a gente pode verificar novamente aqui com o comando free. Com você? Pode, meu amor. Free-H. Perceba aí que ele deu 1.9 GB. Posso ficar desenhando? Pode, deixa eu terminar de gravar aqui o negocinho. Espero. Então o cálculo que a gente faz é o seguinte. A gente vai abrir a calculadora. O Linux tem uma calculadora. Pode imprimir? Calc. Com essa calculadora, eu posso colocar aqui 1024 vezes o tamanho da minha RAM, que são 2 GB, vezes 1,0625. Então vão ser 2176 contagens de bloco aqui, né? Fazendo isso, ele vai criar um arquivo na raiz do meu HD, que vai ser o arquivo a ser utilizado na partição de troca. Se eu quiser ver esse arquivo, L e o diretório raiz ou barra, e ele vai listar pra gente esse arquivo, tá? Pronto, cadê o arquivo? Ele aqui, o arquivo tem 2.2 GB, porque ele tem que ser um pouquinho maior que a memória RAM. Próximo comando a ser rodado aqui vai ser o comando chmod, com a opção de 0600, que é para mudar as permissões do arquivo. Perceba que ele está com escrita para o dono, que é o root, e leitura para os outros usuários, tá? Vou mudar as opções desse arquivo e ele agora ficou somente leitura e escrita para o root e tirou as permissões dos outros usuários. O último comando vai ser o mkswap, que vai rodar em cima do arquivo swap file. Ele vai gerar um ID para esse arquivo e vai torná-lo possível de ser utilizado como arquivo de troca no nosso Linux. Para finalizar esse processo, a gente precisa editar o arquivo que define as montagens dos sistemas de arquivos no Linux. Utilizo o nano em cima do arquivo /etc/fstab, que é o File System Tab, e aqui a gente vai colocar as opções. Não vamos utilizar o ID, vamos utilizar aqui /swap file, que é a origem do arquivo. O ponto de montagem é none. O tipo de arquivo ou sistema de arquivos é swap. As opções de montagem serão as default. E por fim, 0 e 0, que informa para o sistema operacional, em caso de falha, se ele deve fazer um dump dessa partição. No caso, não, né? Dump e verificação do arquivo não precisa ser feito, então por isso que é 0 e 0. Pronto, fechei e saí. Vou limpar a tela, porque eu quero rodar aqui um free-h, e vou rodar agora o sudo swap-on-a. Fazendo isso, ele vai montar para a gente todas as partições de troca. Perceba que inicialmente a minha swap tinha 10 GB e agora tem 12, adicionei 2 GB, tá? Tem muita swap aí apenas por teste, não precisaria na verdade de tanta arquivo de troca assim, tá?
Bom, a criação do arquivo de troca está feita. Ele já está instanciado aqui. O último ponto que a gente precisa fazer é modificar uns parâmetros de kernel para que ele otimize o uso da partição de troca e otimize o uso de memória RAM. A gente vai fazer isso editando um arquivo que fica em etc sysctl.conf. Ao final desse arquivo nós vamos colocar três opções: vm.swapness igual a 10. Isso daí significa que a partição de troca somente vai ser utilizada quando a memória RAM só tiver 10% disponível. O outro é vm.vfs cache pressure. Vai ficar em 50%. A partir de 50% de uso da RAM, ele vai começar a limpar os caches, obedecendo a essa última opção aqui, que é o vm drop caches igual a 3. Feito isso, Ctrl O para salvar, Ctrl X, e eu posso agora fazer mais um pequeno teste aqui. Rodando de novo o free-h, ele me mostra que está livre 299 MB de RAM, usado 1.2, não está utilizando, só está utilizando 536 MB da swap. Eu vou rodar o comando sysctl-p, que vai reler os parâmetros do kernel. Fazendo isso, perceba que de memória RAM livre eu agora tenho 590. Ou seja, eu limpei o conjunto de cache que estava armazenado na memória RAM. Beleza? Para que isso fique efetivo no sistema operacional, a gente só precisa reiniciar, tá? Próxima configuração é fazer uma definição aqui no arquivo de configurações do DNF. O que a gente vai colocar? Color always. Largura de banda que ele pode utilizar 10 GB, que é o máximo. Fastest mirror. Ele vai buscar os espelhamentos mais rápidos aí. Máximo de downloads paralelos eu boto 10, tá muito mais. Delta RPM é uma configuração que faz ele economizar download. IP resolve vai ser o IPv4. Keep cache false. Feito isso, salvo o arquivo, sai dele. A gente precisa instalar aqui duas opções que chamam-se RPM Fusion. Essas opções a gente pode encontrar aqui no site rpmfusion.org, que são repositórios adicionais, tá? Bom, como eu já sei aqui onde é que tá, é rpmfusion.org. Pronto, tá aqui. Este site a gente vai precisar encontrar duas opções. Estamos com o Fedora 39. Ele tem um conjunto de repositórios grátis, que são drivers código livre e drivers proprietários, né? O free e non free. Você não vai pagar nada por isso. Você vai pegar as opções release. Como estamos trabalhando com arquitetura x86, então é só abrir aqui o x86, que ele já vai te mostrar aqui o endereço desse repositório. Deixa ele carregando. Enquanto ele carrega esse, eu volto lá, Fedora 39, release non free x8664. Demorando, minha internet parece que está com preguiça. Tá vendo? Tem alguns drives aqui, como drive do NVIDIA, drive de recompilação automática de Groovy kernel e por aí vai. O link direto para o repositório vai estar aqui nessa opção: Primary Yum Repository. Então a gente vai no Free,
Fedora. E a gente vai pegar a opção do Fedora 39. Botão direito nesse link aqui, nesse arquivo, copy link, porque eu só quero o link mesmo. Então sudo dnf install -y e eu colo essa URL. Eu vou instalar o free e eu também vou instalar o non free. Então eu volto primary repository, non free, Fedora 39, botão direito, copy link, do mesmo jeito, sem mudar nada. É só fazer a instalação. Depois de instalar o RPM Fusion, a gente vai instalar um outro conjunto de repositório, Fedora Workstation Repository. Feito isso, nós temos os conjunto de repositórios adicionais que a gente precisava, tá? Pronto, pacotes instalados. Vamos agora fazer uma verificação se há alguma atualização para ser feita. Com o sudo dnf check update, a gente verifica se tem atualização de pacotes. Com a opção menos refresh, eu forço para que ele baixe do zero todas as definições de pacotes que podem ser instalados no Fedora. Com a opção -y é somente para ele não ficar me pedindo aí confirmação de nada, tá? Como vocês estão vendo aí, ele parou nessa parte determinando os mirrors ou espelhos mais rápidos, porque a gente determinou essa configuração no arquivo dnf.conf. Ele sempre vai dedicar algum tempinho para buscar os caminhos mais rápidos de baixar pacotes, tá? Isso é normal, não tem muito mistério. Deixando ele terminar. Pronto, terminou de baixar. Aí agora a gente começa aqui um grupo de atualizações. Sudo dnf group update core -y. Ele vai atualizar os pacotes do grupo core ou do núcleo, aí os pacotes principais, tá? Só tinham 2 pacotes, ele está baixando aí e vai fazer a atualização dele. Depois disso, vamos instalar 2 pacotes que são dnf plugins core e dnf utils, que vai ajudar a gente futuramente em instalação e configuração de outros pacotes aí do Linux, tá? Bom, como a gente está utilizando esse Linux aqui apenas para fazer teste como um servidor, então tem muita coisa que a gente não precisa ter rodando aqui na máquina, então a gente pode remover, porque assim o Linux vai ficar mais leve e a gente não vai ter tanto serviço rodando na máquina aí de forma desnecessária. Então o comando para remover pacotes é sudo dnf remove -y. Eu vou colocar o caractere coringa, que é o asterisco, aconded. Então tudo aquilo que tiver a palavra aconded no nome vai ser removido. Aggregator. Ai, o biscoito. Address book. E outro conjunto de pacotes que eu vou mandar para você. Pronto, conjunto de pacotes removidos. Aí agora o que a gente vai fazer é novamente rodar um check update aí para verificar se há alguma atualização mesmo depois da remoção de pacotes, que é normal que aconteça. Não há atualização, tanto é que se eu rodar dnf update -y, ele não me mostra nada para atualizar, tá? Eu posso limpar os caches dos pacotes de atualização com o comando dnf clean all. Posso rodar o comando auto remove para ele verificar quais são os pacotes que precisam ser removidos, pois ninguém mais está utilizando eles.
como eu fiz o clean all, ele removeu também os caches dos pacotes de repositórios. Então ele tem que baixar tudo novamente. O tempo de download disso daí, logicamente, vai depender da largura de banda da internet. Bom, o comando auto remove encontrou aqui um conjunto de pacotes que não estavam mais sendo utilizados por ninguém e ele remove automaticamente, deixando o sistema mais leve, inclusive, tá? Bom, processo feito. Vamos passar aqui para mais um conjunto de instalação de pacotes de pré-requisitos. Isso parece muita coisa, gente, mas é porque estamos fazendo passo a passo. Se você pegar essas linhas de comando e rodar ela de uma vez, ele vai instalar tudo de uma vez, tá? Eu só estou fazendo individualmente a título de treinamento mesmo, tá? O pessoal continuando aqui. Existe um conjunto de pacotes que é instalado através da ferramenta Flatpak, que é uma forma de instalação de pacotes na qual todas as dependências de bibliotecas vêm junto de um conjunto só de arquivos. E você consegue manter várias versões de bibliotecas numa instalação só, sem que uma interfira na outra. Tem Flatpak, Snap, também faz esse tipo de papel, tá? É uma forma de encapsular um conjunto de instalação de um aplicativo ou biblioteca, de forma que você possa distribuir para mais versões de sistema operacional diferente. Para atualizar ou instalar é Flatpak update-y e por aí segue, né? Voltando aqui para o DNF, a gente já fez todas as instalações que precisava. O nosso propósito agora é fazer a instalação do Docker. Para pegar o processo de instalação do Docker, a gente vai no site do próprio Docker. O endereço direto é docs.docker/install/linux/ce/Fedora, porque a gente está utilizando um Fedora aqui, certo? E aqui nós temos o passo a passo de instalação. Ele dá uma dica de quando você começar o processo, já comece removendo as versões anteriores, caso as tenha. Deixa eu sair do root. Pronto. Paste. Como eu não tenho nada instalado, ele simplesmente vai rodar o comando, mas não vai ter nada para remover. Mas para frente vai te dizendo aí quais são os métodos de instalação. Você basicamente tem dois. Você pode instalar pelos repositórios do Docker ou você pode baixar os arquivos, no caso do Fedora, no formato RPM e instalar manualmente. A gente vai instalar aqui utilizando de fato o gerenciador de pacotes, porque assim fica mais fácil de gerenciar uma atualização ou uma nova versão. Em servidores seria mais interessante a gente instalar manualmente, porque aí a gente mantém uma cópia dos arquivos RPM salvos na máquina. Vamos seguir o processo. Por se tratar de um Fedora, a gente precisa instalar os plugins do DNF e depois disso a gente vai adicionar um novo repositório. Esse novo repositório vai ser na prática um arquivo que vai estar armazenado no diretório etc ian.repos.d, e nesse diretório a gente vai ter aqui o arquivinho dockerce.repo. Esse arquivo, por sua vez, ele contém o conjunto de URLs e instruções que definem o uso do repositório, que nesse caso é o repositório do Docker, né? Habilitado, verificação de chave de criptografia. A chave de criptografia está armazenada aqui. Isso é para verificar que realmente os arquivos que estão baixando são os arquivos válidos. Então nós já temos aqui o nosso repositório. Depois de definir o repositório, a gente simplesmente copia essa linha de comando e cola, pois é ela quem vai adicionar todos os pacotes que a gente precisa, que é o dockerce, dockerce-cli, containerd, deixa eu voltar um pouquinho, o
o Docker Build e o Docker Compose, que é um plugin que vai fazer a gente criar imagens aí do Docker. Lembra que eu sempre coloco a opção "-y", é justamente para evitar que eu tenha que ficar digitando isso aqui, tá vendo? O processo é bem simples, ele só demora um tempo aí que ele tem que demorar de fato. O Docker já está instalado. O que a gente precisa, considerando que está utilizando um Linux, é habilitar o serviço com o comando systemctl enable --now. Eu estou colocando isso porque eu quero que ele já ative o Docker de imediato. Com esse comando, toda vez que eu iniciar a máquina, o Docker vai ser iniciado em conjunto. Pronto. Como eu coloquei para ele iniciar automático, já está habilitado. O estado atual ele está rodando. E se a gente quiser fazer um teste qualquer, a gente pode baixar aqui um Docker de teste. Mas antes de fazer isso, tem uma coisa que é bastante interessante para a gente fazer. O Docker ele roda sobre permissões de usuário root. Eu recomendo não fazer isso, pois se de alguma forma o container for comprometido, ou alguém conseguir invadir o container, vai conseguir manipular o servidor. Então a dica aqui é: se não tiver sido adicionado, a gente vai adicionar um novo grupo chamado Docker, que por padrão já é adicionado quando você instala o Docker. E depois disso, a gente vai alterar todo e qualquer usuário que seja necessário trabalhar com os containers do Docker e vai adicioná-lo a esse grupo. No meu caso aqui, o meu usuário é João F, então o meu comando vai ser sudo usermod -a G maiúsculo, indicando o grupo Docker, e termino com o nome do meu usuário. Fazendo isso, meu usuário já está dentro do grupo Docker, mas para que a coisa funcione de fato, eu tenho que executar aqui um logoff e me logar novamente para que as credenciais sejam atualizadas, tá? Fazer o logoff é só logout aqui, né, que ele chama de logout nessa tela. Pronto. Só fazer isso. Me logo novamente. Abrindo aqui um terminal qualquer, eu posso rodar o comando id. Esse comando id, sem opção nenhuma, vai dizer quais são as configurações de ID do meu usuário. Meu usuário ID é 1000, o grupo do meu usuário é 1000, porque foi o primeiro usuário criado. Os grupos ao qual eu pertenço são o João F e o grupo Well. Agora, incrivelmente, ele não me adicionou ainda. Será que eu tenho que reiniciar, meu Deus do céu? Então vamos reiniciar. Pronto, a máquina já reiniciou. Vamos rodar novamente aqui o comando id. E dessa vez o meu usuário já está dentro do grupo do Docker. Por que é importante fazer isso? Porque eu vou conseguir rodar
todo e qualquer container do Docker sem necessidade de uso de credenciais de root. Para verificar se eu tenho algum container rodando, docker ps-a me mostra que não tem nada rodando aqui. Como eu disse, existem alguns tutoriais e containers que a gente pode utilizar de teste, como por exemplo, eu posso rodar aqui docker run e rodar o famoso hello world. Como essa imagem não existe na minha máquina, ele vai baixar do remoto e executou aqui o hello world da vida. Esse hello world ele somente bota um texto aqui no console, mostrando alguns links do próprio Docker e alguns comandos e nada mais além disso. Se eu rodar novamente docker ps-a, a gente vai ver que tem agora duas instâncias em execução desses containers do Docker Hello World. Cada vez que eu mando rodar, vai ser criada uma nova instância, vai ser criada uma nova execução e ele vai aninhando aqui. Lembrando que cada uma está rodando aí em seu próprio espaço de memória, nenhuma interfere na outra, tá? Se eu quiser parar a execução desse container, docker stop, e eu tenho duas opções aqui, na verdade três. Eu posso digitar os 3 caracteres iniciais do ID do container, que é um ID único e exclusivo. Eu posso digitar o ID por completo. Opa! Copiar direitinho. Pronto. Se eu rodar o docker ps-a, só vai ter um em execução, tá? Ah não, os 3 já estavam mortos, eu não tinha nem visto aqui, ó. Eles já haviam saído. Eles já estavam parados. De fato, porque essa é a característica do Hello World, ele só executa e sai de tela. Mas eu quero remover daqui essas imagens em execução, tá? Pronto, já removi o primeiro. O segundo, colocando o ID por completo. Comando docker rm é de remove. Vou limpar. Docker ps-a só vai ter um. E a última opção de remover ou parar é docker rm. E esse nome que a gente deu aqui, que também é único e exclusivo para cada container, tá? Pronto, não tenho mais nada rodando. Com isso daqui a gente já tem o Docker plenamente funcional na máquina. E a gente pode começar um novo pacote aí de estudos que diz relação aos elementos internos do Docker, tipo de rede, que é uma imagem, algumas definições e alguns exercícios. Então isso fica para um próximo vídeo ou a nossa próxima aula.